Olá, sejam bem-vindos ao episódio 64 do Quarto Excepcionais. Oi, Dulce. Olá, Ive. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quarto Excepcionais. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Ive Malafaia, advogada atuante junto aos tribunais superiores, e a Dulce é analista judiciária, mas que há 7 anos ou mais já trabalha perante a vice-presidência de tribunal ordinário, cuidando aí das decisões de admissibilidade dos nossos recursos. Então, o nosso canal, para quem ainda não nos conhece, traz um pouco das duas visões sobre essa temática de recursos aos tribunais superiores. Então, a visão de quem está do lado de cá do balcão e precisa ter o seu recurso admitido e provido, e a visão de quem está do lado de lá e ultimamente tem feito bastante para esses recursos não sumirem, não é isso, Dulce? É isso aí, Vitor. É muito importante realmente ter essa visão, né? E a gente sempre fomenta muito aqui a divergência, o debate. Então, eu acho que é uma vantagem muito grande aqui da nossa discussão, Ive. Eu consegui perceber teu ponto de vista e você também o meu, e a gente consegue passar uma visão realista da coisa, né? Como acontece realmente na prática essa análise dos recursos excepcionais. Mas espero que seja um bom episódio e vamos lá, Ive. Antes da gente falar do nosso episódio de hoje, eu queria compartilhar com vocês que eu estou muito feliz, porque na semana passada o nosso canal fez 5 anos. Então, eu queria agradecer a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, nos seguem, dão dicas de tema, discutem os assuntos que a gente coloca nas nossas aulas. Então, assim, o nosso grande agradecimento a vocês, porque vocês fazem o nosso canal, o nosso trabalho. Enfim, muito obrigada. Perfeito, Ivi. É bom reforçar que é muito bom a gente fazer 5 anos do Quarto Excepcionais. É importante ressaltar, Ivi, que nós começamos lá no evento da ABEP, né? E que a gente começou também numa divergência. Então, assim, aqui a gente realmente, esse é o espírito do Quarto Excepcionais, é tentar uma abordagem responsável das questões, respeitando sempre as opiniões. Então, vamos lá para o episódio 64. Bem, pessoal, o tema de hoje é um tema muito importante. A gente vai discutir algumas questões relevantes sobre comprovação da divergência no recurso especial. Esse é um tema, enfim, que existe aí uma jurisprudência muito defensiva e existem vários alertas que a gente precisa fazer para os advogados que querem interpor recurso especial também com fundamento na linha C. Realmente, Ive, é um tema muito importante. A gente percebe na prática que muitos recursos excepcionais interpostos pela linha C falham nessa questão. E aí eu queria, Ive, que você passasse a gente aqui sobre o seu ponto de vista, quais cuidados seriam necessários para que você consiga superar os requisitos do parágrafo 1º do artigo 1029 do CPC e do próprio regimento interno do STJ, para fins de comprovação da divergência nos casos de interposição de recurso especial pela linha C. Bem, Dulce, me parece que tem um julgado da Corte Especial do STJ que ele ajuda muito os advogados que precisam entender quais são as formas possíveis de comprovar a divergência. Muito embora esse julgado ele tenha sido proferido em sede de julgamento de embargo de divergência, as opções que ali são delineadas são aplicáveis perfeitamente ao recurso especial, porque a redação dos dispositivos é idêntica. Então, a mesma redação que a gente tem no parágrafo 1º do 1029 é a redação que a gente tem no 1043, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, que também se assemelha à redação do regimento interno do STJ. Então, assim, todos dizem a mesma coisa, e a Corte Especial, no julgamento dos embargos de divergência, número 1.521.111, dissecou a forma de como essa divergência pode ser comprovada. E lá é muito expresso no sentido de que existem 4 formas alternativas, ou seja, você não precisa fazer as 4 formas, você precisa escolher uma delas. Então, vamos a elas. A primeira opção seria juntada de certidão. Essa certidão é a que a gente chama de certidão de inteiro teor. Então, é uma certidão que vai trazer todo o julgado, data de julgamento, data de publicação, como se fosse aquela certidão que a gente pedia no cartório, para aqueles que sabem do que eu estou falando, quando pede uma certidão de inteiro teor do processo. Então, vai vir ali todas as informações, é um documento com fé pública, porque é um documento dado por pela secretaria, né, de onde foi, da Câmara, ou, enfim, no caso da turma, se for um acórdão do STJ, onde foi feito o julgamento daquele recurso.
Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é a juntada do inteiro teor do acórdão. Esse ponto ele é bem importante de explicar, porque o STJ tem um entendimento, já não tão recente, mas de alguns anos, que o que se entende por inteiro teor é relatório, voto e certidão de julgamento. Inclusive, se o seu paradigma for do STJ, no andamento do processo no qual foi proferido esse acórdão, já existe um link ali, chamado inteiro teor. Quando você clica nesse link, já vai vir todos os documentos que você precisa juntar se ele for o seu paradigma. Caso o seu paradigma seja um acórdão de tribunal estadual, veja como aquele respectivo tribunal traz essas informações. Então, nesse caso, pela hipótese B, juntada do PDF, né, com o inteiro teor, esse PDF precisa ter certidão de julgamento, relatório e voto. A terceira hipótese é a citação do repositório oficial de jurisprudência onde aquele acórdão foi publicado. Então, assim, para aqueles que ainda faziam pesquisa de jurisprudência em revistas, e sem querer me denunciar, eu cheguei a fazer isso também, o pessoal mais jovem não faz mais isso, é exatamente a citação daqueles repositórios, daquelas revistas de jurisprudência que a revista dos tribunais lançava mensalmente, enfim, seria a citação desse repositório oficial de jurisprudência, onde aquele acórdão foi ali em sua inteireza disponibilizado. E a letra D, e aí farei até a leitura, reprodução do julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte online. Aqui me parece que você tem que juntar o link com o julgado. E por que eu estou falando julgado? Aqui me parece que esse link precisa ter relatório e voto. E aí você me pergunta, mas e a certidão de julgamento? E aqui é que me parece a grande diferença do item B para o item D. Porque no B, uma das formas de comprovação é você juntar o inteiro teor. No D, não nos parece que seria o caso de ter o inteiro teor para poder diferenciar as hipóteses, e aqui você pode juntar no seu recurso, relatório e voto, e fazer menção ao link de onde esse documento foi extraído. Então, se você juntar relatório e voto, por favor, coloque numa nota de rodapé, na petição de interposição do seu recurso, no capítulo em que você comprovar a divergência, coloque o link de onde você tirou esses documentos. Então, Dulce, essas seriam as 4 possibilidades de comprovação da divergência em recurso especial também. Perfeito. Você quer falar mais? Não, e queria saber se você quer comentar algo, porque eu já estou com uma pergunta para te fazer. Maravilha. É muito bom, Ive, você trazer essa explicação para a gente. De fato, não só para quem vai interpor um recurso especial pela hipótese da linha C, mas para a gente também que trabalha na admissibilidade, é muito importante perceber essas distinções para que a gente não faça uma exigência que não seja, que realmente não tem previsão legal. Então, é muito importante esse esclarecimento. Isso pode gerar uma confusão realmente na prática, né, da gente terminar exigindo algo. A gente percebe que muitas vezes, os recursos especiais interpostos pela linha C, de fato, eles têm muitas falhas, então não tem ajuntado. Então, eu achei muito bom você dissecar realmente cada uma das situações dessas exigências, né, que tem na lei para a interposição do recurso especial. Mas faça a sua pergunta, Ive, o que é que você gostaria de saber também? Dulce, enfim, fazendo uma rápida pesquisa de jurisprudência sobre comprovação de divergência, é fácil encontrar na jurisprudência do STJ vários julgados no sentido de que a comparação de ementas não serve para comprovar divergência. Eu queria saber de você, na sua prática, como você se depara com essa situação, muito, pouco, e como isso se apresenta, né? Como esse erro se apresenta. Excelente pergunta, Ive. Então, eu imagino, assim, você é uma pessoa estudiosa, trabalha muito com recursos excepcionais, mas, assim, a gente vê o quanto é importante esclarecer essa questão. É muito comum
que as pessoas interponham recurso especial e aí transcrevam emendas no intuito de demonstrar aquela divergência. E, de fato, há vários julgados do STJ. Nós utilizamos muito essa jurisprudência do STJ no sentido de que a mera transcrição de emendas não é suficiente para fins de comprovação da divergência. Então, se você vai interpor um recurso especial, é preciso observar o que a gente tratou na questão anterior, como faz a comprovação da divergência. Não basta a mera transcrição de emendas. Então, isso é um erro muito comum na prática. Acontece bastante essa falha, e é importante a gente alertar quem estiver nos seguindo. Não sei se você tem alguma opinião, você concorda com essa posição, mas é muito comum, é o que a gente viu. Tem os requisitos para você comprovar a divergência, e não basta a mera transcrição de emendas. Eu trabalho, Ive, como você sabe, eu já ministrei vários cursos de emendas, então faz muito sentido, realmente, porque a emenda é um resumo para fins jurisprudenciais, ela não é o resultado do julgamento. Então, eu acho que compreender isso, não só a gente dizer aqui por que é que não precisa transcrever emendas. Gente, a emenda é um resumo para fins jurisprudenciais, então você precisa entregar a decisão, e a emenda só, ela não é essa decisão. Então, acho que perfeito. Eu acho que tem uma razão de ser para essa exigência do STJ, sabe, Ive? Sim, Dulce, e quanto a esse ponto, acho que a gente não vai discordar. Okay. E aí, Ive, discordar. Como a gente está vendo aqui, considerando, partindo da premissa realmente de que não basta essa mera transcrição de emendas, eu acho que também seria importante aqui você compartilhar com a gente a sua experiência de que inconsiste esse cotejo analítico entre os acordos. Também é um problema muito comum, a gente vê que as pessoas às vezes não sabem mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então, como acontece isso na prática e quais são os cuidados que as pessoas precisam tomar para efetivamente fazer o cotejo, comprovar a divergência jurisprudencial? Dulce, ótima pergunta, porque você com certeza vê isso mais do que eu, né? A dificuldade, às vezes, de encontrar um cotejo analítico efetivamente bem feito, bem elaborado. Mas eu acho que a resposta para essa pergunta tem uma fundamentação teórica, porque qual é o objetivo da interposição do recurso especial com fundamento na linha C? Você demonstrar que casos semelhantes tiveram soluções jurídicas diferentes. Então, você precisa focar exatamente nesses dois pontos. Primeiro, mostrar a semelhança entre os casos, e depois mostrar que as soluções jurídicas foram diferentes. Então, você precisa dissecar o aspecto fático do seu caso, e aí, como estamos falando de recurso especial, e a palavra fato apareceu, temos que partir dos fatos como eles foram colocados no acórdão. Então, assim, não é a opinião do recorrente sobre os fatos, é exatamente os fatos como eles foram colocados no acórdão. Então, assim, o mais seguro, inclusive, é transcrever trechos do relatório do acórdão recorrido, assim como fazer uma comparação com trechos do relatório do acórdão paradigma. Tem vários escritórios, advogados gostam de usar aquela tabelinha. Eu já ouvi que alguns ministros não gostam dela, mas, de alguma forma, ela é muito prática, desde que ela não seja uma transcrição desenfreada e longa e chata. Então, assim, ela precisa ser colocada de uma forma objetiva, principalmente quando o seu recurso aborda várias matérias. Então, assim, uma sugestão é você separar por matérias. Então, assim, se você está discutindo a aplicação de uma norma A e num outro capítulo da norma B, e o seu julgado, eventualmente, o paradigma trata das duas, separa por tema. Então, quanto ao tema A, o que tinha no relatório do acórdão recorrido sobre ele, e o que tem no relatório do paradigma. Quanto ao tema B, o que tem no relatório do acórdão recorrido, o que tem no relatório do acórdão paradigma. Porque se você faz aquela tabela de 2 folhas só transcrevendo a íntegra do relatório, de certa forma, isso também não traduz, isso não é um efetivo cotejo. Porque você só está colocando uma decisão do lado da outra. Você não coloca e não desenvolve o raciocínio sobre qual é o ponto de aproximação. Então, ainda que se coloque a tabela, a famosa tabelinha,
é necessário que exista o desenvolvimento da ideia sobre como aqueles dois relatórios, aqueles casos narrados naqueles relatórios se aproximam. E, no momento seguinte, explicar qual foi a solução jurídica adotada por um caso e para o outro. E explicar por que a do acórdão paradigma seria mais correta. Então, assim, não pode ser uma coisa... Precisa de uma elaboração, assim como a gente faz no capítulo de interposição com fundamento na linha A. Precisa ter o desenvolvimento da ideia. Ive, dica preciosíssima, maravilhoso essa sua explicação. Nós pegamos muitos recursos especiais interpostos pela linha C, sem qualquer cotejo, então não há essa preocupação de identificar as semelhanças do caso, né? E aí, quando a gente pega uma, e foi muito bom você explicar isso e dar essa dica que, de repente, alguns ministros não gostam dessa forma, quando a gente pega, que a gente reputa algo legal, é justamente passou para a gente aqui. Então, eu acho que é importantíssimo. De fato, às vezes, ver aquela tabela fica cansativo, você não consegue compreender. Então, foi uma dica preciosíssima, Ive, muito importante. Dulce, para fechar o nosso episódio, eu queria te fazer uma pergunta. Qual ou quais tipos de acórdão podem ser acórdãos paradigmas? Boa pergunta também, Ive. Acontece às vezes, o acórdão paradigma apresentado ser, por exemplo, o acórdão de um habeas corpus, então não pode. Então, não é possível que você aponte como paradigma acórdão de habeas corpus, mandado de segurança. Por quê? Porque a cognição ali foi diferente. Então, é preciso que se tome muito cuidado com o acórdão paradigma. Não é possível apontar acórdão paradigma como eu falei já aqui, de habeas corpus, de conflito de competência, de ação decisória. Há muitos julgados do STJ nesse sentido. Então, esse é um cuidado importante, Ive, que é preciso tomar. Dica de ouro também, hein, Dulce? Eu acho que hoje a gente fica por aqui. É isso aí, Ive, foi muito bom. Então, vamos lá, mais um episódio, pessoal. Espero que vocês estejam acompanhando. De fato, Ive, eu acho que as dicas hoje foram muito importantes para quem vai interpor um recurso especial pela linha C. Isso é muito precioso e, repito, friso, não só para quem trabalha, para quem é advogado, advogada, mas para nós também, que trabalhamos na admissibilidade dos recursos excepcionais, é muito importante acompanhar esse episódio, acompanhar essa questão, estudar e saber exatamente quando é o caso de não comprovação da divergência no recurso especial interposto pela linha C. Até o próximo e fiquem por aqui. Pessoal, mandem aí suas dúvidas, seus comentários, estamos aguardando por aqui, hein? Até o próximo Quartos Excepcionais.